Hello guys, meu nome é Bruno Lohan e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Simple Present, só que vai ser o Simple Present sem o verbo to be. Mas como assim? Você deve estar se perguntando, tem dois Simple Present? Bom, na verdade tem. Tem Simple Present com verbo to be e sem verbo to be. Por exemplo, quando eu falo o seguinte, I am at home now. Eu estou em casa agora. Isso aqui é Simple Present, só que com o verbo to be. Veja bem, eu estou falando I am, eu estou. I am at home now, eu estou em casa agora. Bom, por exemplo, se eu falo o seguinte, I work at home every day. Eu trabalho em casa todos os dias. Tá vendo que aqui não tem verbo to be? Olha, I work, eu trabalho. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho um verbo de ação. Então, é isso que vai diferenciar o Simple Present com o verbo to be ou sem o verbo to be. Simple Present a gente usa para falar de situações do cotidiano, situações diárias, hábitos ou fatos. Mas antes, vamos ver os exemplos, vamos ver alguns exemplos aqui da diferença de Simple Present com o verbo to be e sem o verbo to be. Primeira coisa, o que é verbo to be, né? Verbo to be significa am, is ou are. Só tem três verbos to be. Então, por exemplo, am, quando eu falo I am, eu sou, eu estou. O is pode ser é ou está. Are, são ou estão, ou é ou está. Então, dá só uma olhada nessas frases aqui, olha. As crianças são muito agitadas. The children are very agitated. Tem verbo to be. Cadê? São. Are. Minha mãe é uma ótima professora. My mother is a great teacher. Tem verbo to be? Tem. Olha pra você. Minha mãe é. My mother is. Qual é o seu filme favorito? What is your favorite movie? Por que você está aqui? Cadê o verbo to be? Está. Why are you here? Eu não estou em casa agora. I'm not at home now. Cadê o verbo to be? Estou. O presidente não está no Brasil. The president isn't in Brazil. Cadê o verbo to be? Isn't. Não está calor hoje? Isn't it hot today? Você está atrasado. You are late. Cadê o verbo to be? Está. Todas essas frases aqui eu tenho o verbo to be. Eu tenho is, o are, ou am. Então eu tenho são, é, você está, eu não estou, também tem verbo to be aqui na negativa. Como é que eu vou saber quando que não é verbo to be? Quando você tem uma frase no presente com verbo de ação. Por exemplo, olha, dá só uma olhada nesses verbos aqui, olha. Study, play, watch, write, read, dance. Então, estudar, tocar ou brincar, assistir, escrever, ler, dançar. Todos esses verbos aqui são verbos de ação. Então, tá aí a diferença, né, entre o simple present com o verbo to be e sem o verbo to be. Bom, vamos lá então. Como que eu construo frases com o simple present? Primeiro você coloca o sujeito, logo depois você vai colocar o verbo e logo depois o complemento. Por exemplo, se eu falo Sheila works at home. A Sheila trabalha em casa. Peter studies math. Pedro estuda matemática. I watch TV a lot. Eu assisto muito TV. You speak Spanish. Você fala espanhol. Então, primeiro eu coloco o sujeito, logo depois o verbo, logo depois o complemento. Bom, só que aqui nós vamos ter algumas regrinhas que eu preciso explicar para você. E quais regras são essas? Bom, veja bem. Se você tem uma frase no presente, na afirmativa, tá vendo? É por isso que eu coloquei aqui, ó, um monte de joinha para mostrar para você que essa regra vale para o presente, na afirmativa e para recheat, ok? Então veja bem, quando você construir frases no presente, na afirmativa, para recheat, o que você tem que fazer? Você tem que acrescentar o S no final do verbo. Vamos ver aqui alguns exemplos. She stays home at night. Ela fica em casa de noite. Mark talks a lot about work. O Mark, ele fala muito sobre o trabalho. Sarah reads books and magazines. A Sarah lê livros e revistas. It rains a lot in December. Chove muito em dezembro. Tá vendo que todas essas frases, elas vão seguir a três regras. Tá no presente, tá na afirmativa e é para recheat. Então, novamente, tá no presente, tá na afirmativa e é para recheat. Qual que é a regra geral? A regra geral é acrescentar o S no final do verbo. Sempre? Não, não sempre, ok? Quando você tiver um verbo que termina com O, SCH, SH, SS, X e Z, o que você vai fazer? Você vai acrescentar o ES, mas também na mesma regra. Tem que ser no presente, na afirmativa e para recheat.
É sempre nessa condição. Presente, afirmativa, he, she, it. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu posso falar, she goes to school by car. Ela vai para a escola de carro. O verbo aqui é o verbo go, G-O. Terminou com a letra O, ou seja, é presente, afirmativa, he, she, it. Terminou com a letra O, acrescenta o S. She goes to school by car. Bruno teaches English. Então, o verbo aqui é o verbo teach, termina com CH. Então, acrescenta o S, Bruno teaches English. My father washes my car. Meu pai lava o meu carro. She kisses her boyfriend in front of her father. Então, ela beija o namorado dela na frente do pai. The bee buzzes around the flowers. Então, a abelha, ela faz aquele barulhinho de buzz, ok? Ao redor das flores. Então, olha para você ver. Presente, afirmativa, he, she, it. Então, aqui nesse caso, eu acrescento o ES no final dos verbos. E a última regra é, se o verbo ele terminar em Y, e antes do Y você vê uma consoante, o que você vai fazer? Você vai tirar o Y e acrescentar o IS. Mas, se tiver uma vogal, você acrescenta apenas o S. Como assim? Vamos ver? Olha só, dá só uma olhada nesses três verbos, study, play e fly. Tá vendo que o verbo study ele termina em Y? Antes do Y, você tem uma consoante ou uma vogal? Uma consoante. Olha, olha a letra D. Então o que você tem que fazer? Tirar o Y e acrescentar o IS. Olha para você ver o verbo play. Também termina em Y. Só que antes do Y você tem uma vogal. Então, nesse caso, segue a regra geral. Qual que é a regra geral? Acrescentar o S. Então, Noah studies at night. Noah estuda à noite. Martha plays video games with her son. A Martha joga videogame com o filho dela. A Bianca flies in Brazil. A Bianca voa no Brasil. Só que, novamente, presta bastante atenção, ok? Você só altera o verbo nessas três situações. Presente, afirmativa, he, she, it. Então, grava isso. Presente, afirmativa, he, she, it. Ok? Bom, nós também temos aqui uma coisa muito importante, que são os advérbios de frequência. O que são os advérbios de frequência? Sabe quando você fala sempre, nunca, de vez em quando? Tudo isso são advérbios de frequência que a gente usa com simple present. Então veja bem, olha, eu tenho aqui always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, never. Então sempre, usually, often, usually de vez em quando, often, com alguma frequência, sometimes, de vez em quando, occasionally, ocasionalmente, rarely, seldom, raramente, ou seldom, quase nunca, e never, nunca. A gente não tem uma tradução específica exatamente para cada um, por exemplo, com o often, sometimes, mas mais ou menos as traduções são essas, ok? Quando é que eu vou usar esses advérbios de frequência nas frases? Logo depois do substantivo, logo depois do subject. Então, olha, she always wakes up at 7 a.m. Ela sempre acorda às 7 horas. I usually have coffee in the morning. Eu geralmente tomo café de manhã. They often go to the gym after work. Eles frequentemente vão à academia depois do trabalho. He sometimes watches TV before dinner. Ele de vez em quando assiste a TV antes do jantar. We rarely eat out during the week. Nós raramente comemos durante a semana. You never forget my birthday. Você nunca esquece o meu aniversário. My brother frequently plays video games at night. Então, meu irmão frequentemente joga videogame à noite. The bus occasionally arrives late. Então, o ônibus ocasionalmente chega tarde. I hardly ever drink soda. Eu quase nunca bebo refrigerante. She constantly checks her phone. Ela constantemente usa ou verifica o celular dela. Então, nesse caso, eu uso o advérbio de frequência logo depois do sujeito. Bom, e aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, e quanto ao I, you, we, they? Porque você percebeu que todas essas frases e todas as regras aqui eu falei sobre o he, she, it. Porém, eu deixei o I, you, we, they pro final, porque na verdade eles não têm regra, ok? Então, ou seja, eles são mais fáceis. Então, veja bem. De novo, presente, afirmativa. Para I, you, we, they, olha para você ver. O verbo, a gente não faz absolutamente nada com o verbo. Fica normal, na forma do infinitivo mesmo, ok? Sem nenhuma alteração. Então, por exemplo, se eu falo I work out in a nice gym. Então, eu malho em uma academia muito legal. You study English at home. Você estuda inglês em casa.
We love to go to the beach. Nós amamos ir à praia. They drive a very old car. Eles dirigem um carro muito velho. Tá vendo? Olha, todas essas frases é para I, you, we, they. E tá vendo que eu não alterei o verbo. Então, lembra que a alteração, ok, só acontece para he, she, it no presente afirmativa, ok? Então, presente, afirmativa, he, she, it altera o verbo. Agora, presente, afirmativa, para I, you, we, they, eu não vou fazer nenhuma alteração no verbo, não. Okay? Agora, nós vamos assistir aqui algumas cenas de filmes e de séries para a gente colocar em prática o que nós acabamos de aprender. I can't compete with the guys she goes out with. You live in a nice building. She tries to keep her emotions to herself. She sings very nicely, she plays the flute. Bom, nós temos aqui essas frases. She sings very nicely, she plays the flute. Tá vendo? Nós temos aqui dois verbos. A gente tem dois verbos de ação. É o verbo sing e o verbo play. Cadê o verbo to be? Não tem. São verbos de ação. E aqui, ó, eu coloco o S no final do verbo. Porque a gente já acabou de aprender que é para he, she, it. Então, she sings, she plays. Depois, she tries to keep her emotions to herself. Ela tenta segurar as emoções para ela mesma, ou guardar as emoções para ela mesma. Então, aqui o verbo é o try, que é o verbo tentar. Então, antes do Y, eu tenho uma consoante, R. Então, eu tiro o Y e acrescento o IES. She tries. You live in a nice building. Você mora em um prédio muito legal. Tá vendo que aqui, ó, não altero nada. Por quê? Para I, you, we, they, eu não altero. I can't compete with the guys she goes out with. Então, eu não consigo competir com os caras que ela sai. Tá vendo o verbo go? Lembra que os verbos que terminam com a letra O, eu não vou acrescentar o ES. Eu vou acrescentar o ES. Bom, vamos ver as cenas novamente. I can't compete with the guys she goes out with. You live in a nice building. She tries to keep her emotions to herself. She sings very nicely, she plays the flute. Bom, agora nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos, ok? Vamos fazer alguns exercícios. E lembra de parar o vídeo, faça os exercícios sozinhos, ok? E depois dá um play no vídeo para você ver as respostas. Bom, vamos lá. Aqui nós temos write these verbs. Então, aqui todos eles estão para he, she, it, então nós vamos acrescentar a regra, né? O que nós já aprendemos. Então vamos lá. She reads, he thinks, it flies, she dances, she has, it finishes. Então ela lê, ele pensa, isso voa, ela dança, ela tem e isso termina. Como assim esse she has? É porque é o seguinte, olha, para I, you, we, they, eu uso o have. Aqui nós temos uma aula específica sobre o have, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu quero falar I, you, we, they, eu uso o have. Eu tenho um carro, I have a car. Você tem um carro, you have a car. Nós temos um carro, we have a car. Eles têm um carro, they have a car. Porém, se eu uso frases com he, she, it, eu não vou usar o have, eu vou usar o has. Então, se eu quero falar, ela tem um carro, she has a car. Ele tem um carro, he has a car, ok? Então, para he, she, it, eu uso o has. Vamos para o próximo exercício. Complete the sentences about the people in the pictures. Use these verbs, eat, go, live, play, sleep. Então, você vai completar as frases com as pessoas, em relação a essas pessoas nas imagens, você vai usar esses verbos. Comer, ir, morar, jogar ou tocar e dormir. Então, play aqui nós temos 2 plays. Bom, então vamos lá então. Vamos à resposta. He plays the piano. Ele toca o piano. Ele toca piano. They live in a very big house. Eles moram em uma casa muito grande. She eats a lot of fruit. Então, ela come muita fruta. She plays tennis. Ela joga tênis. They go to the cinema a lot. Eles vão muito ao cinema. He sleeps 8 hours a night. Então, ele dorme 8 horas por noite. Próximo exercício. Complete the sentences use these verbs. Boil, close, cost, like, meet, open, speak, teach, wash. Então, boil é ferver, fechar, custar,
gostar, encontrar ou conhecer, abrir, falar, ensinar e lavar. Então, dá um pause, faça os exercícios sozinhos. Agora, vamos às respostas. Margaret speaks 4 languages. Então, Margaret fala 4 línguas, 4 idiomas. In Britain, the banks usually open at 9:30 in the morning. Então, os bancos geralmente abrem às 9:30 da manhã. The City Museum closes at 5 o'clock in the evening. Então, o museu da cidade fecha às 5 da tarde. Da tarde. Tina is a teacher. Tina é uma professora. She teaches mathematics to young children. Então, ela ensina matemática para crianças. My job is very interesting. I meet a lot of people. Meu trabalho é muito interessante. Eu conheço muitas pessoas. Peter washes his hair twice a week. Então, Pedro lava o cabelo dele 2 vezes por semana. Food is expensive. It costs a lot of money. Comida é muito cara, custa muito dinheiro. Shoes are expensive. They cost a lot of money. Então, sapatos são caros, eles custam muito dinheiro. Water boils at 100 degrees. A água ferve a 100 graus. Julia and I are good friends. I like her and she likes me. Então, Julia e eu somos bons amigos. Eu gosto dela e ela gosta de mim. Bom, e aqui nós temos mais um exercício. Write sentences from these words. Put the verb in the right form. Então, nós vamos escrever frases com essas palavras e colocar os verbos na forma correta. Então, vamos às respostas. Sue always arrive early. Então, a Sue sempre chega mais cedo, ou chega cedo. I often play basketball. Então, eu frequentemente jogo basquete. Margaret usually works hard. Então, Margaret geralmente trabalha muito. Jenny always wears nice clothes. A Jenny sempre veste roupas muito legais. We always have dinner at 7:30. Nós sempre jantamos às 7:30. Tim never watches television. Tim nunca assiste TV. Children usually like chocolate. Então, as crianças geralmente gostam de chocolate. Julia always enjoys parties. Então, a Julia, ela sempre se diverte nas festas. Próximo exercício. Write sentences about yourself. Então, aqui você vai escrever frases sobre você mesmo. Use always, never, often, sometimes, usually. Bom, dá um pause, escreva as frases sobre você, que agora eu vou falar as frases que eu escrevi sobre a minha vida, sobre as coisas que eu gosto. Então, I seldom watch TV, então eu raramente assisto TV. I always read in bed, então eu sempre leio na cama. I sometimes get up before 7 o'clock, então eu de vez em quando acordo antes das 7. I never go to work by bus, eu nunca vou para o trabalho de ônibus. I always drink coffee, então eu sempre bebo café, sempre mesmo, eu sempre bebo café. Bom, então esse foi o Simple Present, ok? No início do vídeo eu expliquei para você a diferença do Simple Present com o verbo to be e sem verbo to be. Isso é muito importante, porque eu vejo alunos de nível intermediário fazendo uma confusão, usando o verbo to be, misturando o verbo to be junto com o verbo de ação, ok? Você não vai fazer isso. Você vai separar. Quando você tem um verbo de ação, você não vai usar o verbo to be. A outra coisa também é sempre lembrar da regra, né? Olha, veja bem, quando for presente, afirmativa, para he, she, it, você tem que alterar os verbos. Os próximos 2 vídeos, eu vou explicar o Simple Present na negativa e na pergunta. E você vai ver que não existe essas alterações, ok? Então, vai ficar um pouquinho mais fácil para você entender a negativa e a pergunta, ok? Guys, that's it. Esse é o vídeo explicando um pouquinho aí sobre o Simple Present com e sem o verbo to be e as regrinhas que a gente tem que usar quando nós construímos frases na afirmativa, ok? Guys, thank you so much. See you next class. Bye bye.